Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanes e esse é mais um dos nossos vídeos aqui no nosso canal Holística e Verdadeira. Um canal preparado, né, para que a gente possa refletir, para que a gente possa conversar, para que a gente possa entender um pouco sobre toda a situação da vida, sobre as coisas que estão ao nosso redor e o que nós podemos aproveitar de melhor nessas situações, né? E usar dessas ferramentas para que a gente possa ter um desenvolvimento, uma evolução, né? Literalmente. E eu, por uma questão de, enfim, inspiração, estou aí fazendo uma série, vamos chamar de série, porque não é só um vídeo, né? Esse já seria o terceiro e espero que seja o último, para não ficar muito extenso, sobre a obsessão, né? Então, no primeiro vídeo, nós fizemos um conceito bem basiquinho sobre a ideia da obsessão como conceito, como, enfim, né, uma ideia do que realmente é a obsessão como situação, né, ocorrida. E agora nós estamos aqui com a ideia da obsessão. No segundo vídeo nós tivemos os tipos de obsessão, onde a gente trabalhou quais são as obsessões que existem, né? De obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, enfim. Quais são os níveis que chegam, né? Esses tipos de obsessão. E hoje nós vamos falar sobre os graus da obsessão, né? Então, eu pretendo fazer nesse vídeo a última, né? O compilado. Seria os graus da obsessão, né? Obsessão simples, fascinação, subjugação. A loucura e a obsessão, né? Onde a gente vai entender até que nível algumas pessoas são rotuladas como pessoas que estão com problemas de loucura mesmo, de um desequilíbrio mental, ou se é realmente um tipo de obsessão que está levando a pessoa a, de certa forma, não agir de maneira correta mentalmente falando. E a mediunidade e o desequilíbrio mental, né? Que é como se fosse um complemento dessa segunda parte, mas para a gente ter uma noção do que é a obsessão e desmistificar de uma vez por todas sobre essa ideia, né? Então, eu estou usando como base um texto de um site chamado bibliadocaminho.com, né? E ele está falando sobre os estudos baseados na área da obsessão e o tipo de situação que isso pode ocorrer na vida da gente, né? Então, eu vou estar lendo aqui a gente vai lendo, vai conversando, vai criando uma ideia sobre isso. Então, vamos lá. Graus de obsessão. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E é elas que nós vamos trabalhar hoje. Obsessão simples. Dá-se a obsessão simples quando o espírito malfazejo, quer dizer, do mal, se impõe a um médium, se imiscui ao seu mau grado nas comunicações que ele recebe e o impede de se comunicar com outros seres. Espíritos que se apresentam em lugar dos que são evocados. Ninguém está obsidiado pelo fato simples de ser enganado por um espírito. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo no começo, quando ainda lhe falta uma experiência necessária. O mesmo modo acontece conosco também na vida social. Os homens mais honestos podem ser enganados pelos mais abusados. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito de que não consegue desembaraçar a pessoa sobre quem ele atua. Pode incluir-se nessa categoria os casos de obsessão física, isto é, as que consistem nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que fazem-se ouvir espontaneamente, por pancadas ou outros ruídos. A gente já vai voltar nisso.
A obsessão simples é uma parasitose comum em quase todas as criaturas, em se considerando o natural intercurso psíquico vigente em todas as partes do universo. Tendo-se em vista uma infinita variedade de posições vibratórias em que demoram-se os homens e esses sofrem quando influenciam e são influenciados por tais situações, sintonizando o processo normal como os comensuráveis. O momento do sono encarnado, sob o jugo da obsessão simples, encontra-se com os seus afins, encantando ou não com os quais se identificam, porque também existe toda uma situação, né? A gente tem que entender que existe uma influência por conta de uma afinidade, né? Então ninguém se afiniza a ninguém porque do nada. As pessoas se atraem, né? E a mesma coisa acontece com esses espíritos. Que mais aqui? Vamos seguir aqui. É que eu tô cortando para não ficar tão cheio, tão grande, né, o texto. Quando despertam, trazem na mente atribulada e várias ideias que não necessariamente são a deles, mas que sentem que foram impostas e que, de certa forma, sente-se agradável em fazer. Na obsessão simples, pode-se instalar a ideia fixa que conduz o intercâmbio mental com os outros espíritos afins, que eu disse afins em relação àquilo. Surge como efeito natural as síndromes da inquietação, desconfiança, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades de pequena qualidade, insucessos em torno do obsidiado, que somam as angústias, dando um campo de incerteza, a mais ampla perturbação interior. Então, a obsessão simples é isso, né? Ela começa, de uma certa forma, com uma atração, né? Esses espíritos, eles vão criando uma afinidade, vão criando uma relação. Essa relação vai se ampliando a cada vez, no sentido de que esse espírito se sente ali à vontade com aquele, né, que está sendo obsidiado. E o obsidiado lá, a pessoa que está sendo influenciada por esse espírito, ela de certa forma também não se sente incomodada, né? Então, a priori ela acha que é uma ideia dela, mas ela sente que algumas coisas não têm muito a ver com o que ela preza, com o que ela necessariamente pensa, mas também não traz uma sensação ruim, né? Vai agradando, né? Então, aquelas pessoas, igual ele dá aqui no começo, né, o exemplo, uma sessão espírita, uma sessão em que você está levando, né, recebendo algum tipo de comunicação, esses espíritos, eles criam uma ideia de que eles são pessoas assim um tanto quanto mais conhecidas. Então, sei lá, pode dizer que é um Chico Xavier, que é um rei conhecido, e aí ele cria aquela ideia pro médium, no sentido de, olha, você está recebendo uma comunicação de Chico Xavier, né? Então você não é qualquer médium, né? A tua atração, a tua vibração tá ali em alta. E a pessoa vai criando essa ideia, né? De, olha, nossa, eu sou realmente interessante, né? E na realidade não é nada disso. Esses espíritos estão ali meio que literalmente brincando com a pessoa, né? Ele está ali só usando esse artifício para isso. Como ele falou aqui, também pode usar a ideia dos sonhos, né? Sonhos que a gente diz, as viagens astrais, aonde eles se apresentam de uma maneira a mostrar para aquele obsidiado, para aquela pessoa que está sendo obsessa ali, uma ideia de que eles são muito bons, que eles são seus mestres, que estão ali guiando ele, mas que na realidade estão mais brincando com aquele ser, com aquele espírito, e aquela pessoa vai se levando naquilo, né? Porque vai ficando encantada com tudo aquilo que vai sendo apresentado. E ele diz aqui que qualquer um pode ser, né, obsidiado, né? Qualquer um pode ser enganado por esses seres. Mas a diferença é que quando uma pessoa, de certa forma, está no estudo, está no orar e vigiar, está percebendo, ela entende que ali não tem uma coisa tão real, tão verdadeira, né? Porque começa a se apresentar muitas ideias assim, meio aqui, nossa, Chico Xavier não me falaria para, sei lá, né, comer carne crua, entende? Coisas absurdas assim. Então, a pessoa que tem um certo entendimento, que já está, de certa forma,
numa evolução, ela vai conseguindo bloquear essa obsessão, porque ela vai cortando, ela fala, peraí, não é bem assim, né? Não é ali a coisa. Então, ela quebra, ela corta. Agora, uma pessoa que não tem muito entendimento, que acaba entrando na história, ela vai se deixando levar. E na hora que ela vai se deixando levar, aí a coisa pega, aí a coisa fica ruim. Porque a pessoa acaba deixando de ser ela, apresentando uma ideia que não é real, mas comprando a ideia, né? Então, é bem complicado. E como ele diz aqui, com isso, né, como um combo, vem a ideia mesmo de algum tipo de doença, né, uma enfermidade, uma certa insegurança, aquela ideia da perseguição. Por quê? Porque vai se criando toda uma atmosfera, digamos, doentia, né? A pessoa que está obsidiando, necessariamente não, na maioria das vezes ela não é uma pessoa sã, né? Ela pode estar ali tendo uma enfermidade, alguma doença, ela foi levada ao desencarne dessa maneira. Então, quem está sendo obsediado acaba sentindo as mesmas reações, as mesmas dores, o mesmo esquema daquele né, obsessor. A mesma coisa com a ideia das sensações, né, das emoções, né, do estado mental. Então, por exemplo, a questão de perseguição. Pô, a pessoa nunca teve essa ideia de perseguição. Estão me perseguindo, estão me vitimando. Mas aí ela começa a ter umas ideias estranhas, que aí você olha e você fala, peraí, mas de onde está vindo isso? Né? Não é da pessoa. Só que a pessoa não aceita, ela não admite. Então, enfim, e essa aqui é só uma obsessão simples, né? Então a gente vai conhecer mais algumas aqui, eu vou tentar adiantar, para vocês entenderem a que ponto pode chegar essas influências, né? A próxima é a fascinação, é um nível um pouco acima dessa da simples. A fascinação tem como consequência muito mais grave do que a simples. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, lhe paralisa o raciocínio. Olha o nível que chega. O médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar a confiança cega que o impede de ver um embuste, quer dizer, um engano, né? Ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Fora o erro de acreditar que esse gênero de obsessão são só algumas pessoas que têm, né? Os simples e ignorantes. Mas na realidade não. Dela não se acham insetos nem homens, mas espíritos que eram até bons, mas que foram enganados por esses seres. Compreende-se facilmente toda a diferença entre existir a obsessão simples e a fascinação. Na primeira, a simples, o espírito se agarra à pessoa e não passa de um importuno, de uma tenacidade, simplesmente, né, ideias, né, enfim, né, diquinhas que ele vai dando e a pessoa vai entrando. Mas no caso da fascinação, cadê? Tenacidade de quem é aquele impaciente desembarcar. Na segunda, que é a fascinação, a coisa é muito diversa, né? Muito diferente. Para chegar a tais fins, preciso que o espírito esteja destro, ardiloso e profundamente hipócrita. Portanto, não se pode operar a mudança e fazer acolhido, né? Assim, fazer do nada. Senão por meio de máscara que o torna falso aspecto de virtude. Por isso mesmo que o fascinador, que é a pessoa que cria essa fascinação sobre o fascinado, teme que as pessoas não veem na claridade, que isso seja descoberto, né? Vocês vão entender já já. Daí constitui a sua tática, quase sempre, de inspirar um intérprete, quer dizer, a pessoa que está sendo fascinada, ao afastamento de certas pessoas que possam lhe abrir os olhos. À medida que o campo mental da vítima vai ficando cada vez mais amplo, ele vai se afastando das pessoas que tinham mais intimidade. Essa assimila não apenas a indução telepática, mas também as atitudes e formas do seu ser como hóspede. Então, olha só a diferença de uma coisa pela outra. A fascinação, ela literalmente fascina, né? Ela cria no fascinador, na pessoa que está sendo ali fascinada, a ideia de realmente comprar a situação. Por exemplo,
Vamos colocar aqui numa questão de uma sessão espírita, né? O médium está ali recebendo as mensagens de, Chico Xavier. Só que aí a fascinação chega a um ponto dele achar que Chico Xavier está ali 24 horas com ele. Então, tudo que ele vai fazer é baseado no que Chico Xavier impõe, expõe e traz para ele. Então, ele começa a criar toda uma atmosfera, todo um cenário baseado naquela influência, naquela comunicação, naquela aproximação daquele espírito. E ele começa a se tornar, de certa forma, alguém diferenciado, né? Esse espírito, ele vai trazendo para esse médium, para essa pessoa fascinada, uma ideia de superioridade, de diferenciação dos outros tão grande, que vai fazendo com que ele vai se afastando. E primeiro, por conta dessa ideia de fascinação, e segundo, porque o espírito está ali regendo toda essa fascinação, ele começa a perceber que algumas pessoas vão notar nesse fascinado, que ele está mudando, que ele está deixando de ser quem ele é. Então, ele, nessa ideia, ele já percebe pessoas que poderiam auxiliar o fascinado a sair dessa ideia, e aí ele vai afastando. Porque tudo isso começa de uma forma muito inconsciente. É óbvio que para chegar à fascinação, a obsessão simples já tenha que ter tido uma ideia muito grandiosa, uma falta de percepção muito grande, né, para que o obsediado esteja tão cego a esse ponto. Mas quando chega na fascinação, é literalmente uma cegueira mental. A pessoa literalmente não consegue mais admitir que ela está errada, que os outros estão ajudando, e que aquele ser ali pode estar prejudicando. Para ela, aquele ser é tudo o que ela precisa. E o espírito que está ali usando desse artifício, ele literalmente trabalha de uma forma muito, mas muito forte, muito assim, extensiva, muito assim, estratégica até falando, ao ponto de deixar essa pessoa literalmente à sua mercê, né? A sua manipulação. Então é muito pesado a fascinação, ao ponto da pessoa fazer coisas que todo mundo olha, vê que a pessoa não faria aquilo, mas que ela está tão ali, né, no meio daquela egrégora fascinante, que ela não consegue se perceber diferenciada, não consegue perceber que está tendo ali literalmente uma enfermidade, um desequilíbrio, né? E aí, quando a gente passa nesse nível, a pessoa não consegue sair disso, ninguém consegue ajudá-lo, aí sim ele chega para uma ideia de subjugação, e aí é muito, mas é muito, muito complicado, muito sério. Vamos lá. Subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre e faz agir ao seu mau grado. Numa palavra, o paciente fica sobre o verdadeiro jugo, manipulação pura. No painel das obsessões, à medida que se agrava o quadro da interferência, né, do abuso, da influência, a vontade do hospedeiro, da pessoa, do obsediado, perde o controle. Ele perde o contato com o comando pessoal, com a razão direta, em que um invasor, que é a pessoa que está ali subjugando, o espírito está subjugando, assume a governança. A subjugação pode ser física, psíquica e simultaneamente físico-psíquica. E já a gente vai explicar isso também. A primeira não implica a perda da lucidez, né? Portanto, a ação dá-se diretamente sobre os centros motores, obrigando o indivíduo, não bastante que se negue à obediência, a ceder de violência com o que oprime. Neste caso, pode irromper as enfermidades orgânicas, por se criarem condições celulares próprias para a contaminação de vírus e bactérias. E isso é literal, tá? Não é só mental. Ou perturbar-se pelo anabolismo como catabolismo, e no segundo caso, o paciente vai sendo dominado mentalmente, tomando um estado de passividade. Não raro se torna tortura mental, chegando a perder o completo sentido, a lucidez. Perde-se temporariamente ou definitivamente durante a sua atuação na reencarnação. A área da consciência se perde, se esquece, não se podendo livremente se expressar. Por fim, a senhoria-se simultaneamente dos centros de comando motor e domina fisicamente a pessoa, a vítima, que lhe fica inerte, subjugada, cometendo atrocidades ao seu nome. O que lembra isso vocês, né?
A subjugação também é chamada de possessão, uma vez que há um domínio mais severo do obsessor sobre o obsidiado. Na obsessão, o desencarnado age de forma completa, com auxílio de seu perispírito na possessão, onde ele vai substituindo, por assim dizer, o espírito encarnado. Toma-lhe o corpo por domicílio, sem que esse, no entanto, seja abandonado pelo dono. Agindo assim, o espírito desencarnado constrange o encarnado a ver, falar e agir ao mesmo tempo que sobrecarrega os problemas físicos e morais. Simula uma espécie de posse, daí expressão possessão. Ouvindo a mensagem em caráter telepático, transmitida pela mente livremente, sem nenhum tipo de filtro, começa por aceder a apelos que lhe chega à transformação e, por fim, em diálogos nos quais se deixa vencer pela pertinência, pela tenacidade do vingador, justapondo-se sutilmente o cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade, e vai se deixando levar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica como encarnado. Quer dizer, ele deixa de ser o desencarnado e já literalmente se apodera, né? A cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. A simbiose esdrúxula, em que o poder da fixação da vontade dominadora consegue exigir a lucidez do dominado que se deixa apagar. Bem sério, né? Pois é, vamos lá. A subjugação é literalmente a possessão, né? Eu sei que a gente vai tomar por base uma ideia bem assim exagerada, mas esses filmes de, né, possessão demoníaca, né, a possuída, tal, é exatamente um pouco dessa subjugação, né? É quando a pessoa perde totalmente o controle do seu corpo, da sua mente, e aí ela vai sendo levada por esse espírito que literalmente toma conta do corpo daquele encarnado e fica ali entre ele estar no controle e o ser, né, o encarnado também, com quase nada de consciência. Então, não só numa questão de possessão, desses filmes mais exagerados, mas, por exemplo, uma questão de possessão que é extremamente comum, extremamente visível, é a possessão das pessoas que têm o alcoolismo, né? O alcoolismo chega a um nível em que, literalmente, a pessoa, o alcoólatra ali, ele está bebendo, sim, porque ele tem um desejo, porque ele quer, mas ele, na grande maioria, existe também um obsessor que está usando do corpo dele para poder usar da energia daquela substância, não só com o álcool, como também com as drogas. E aí o que acontece? Aquele espírito que necessita daquela substância, ele literalmente se apodera do corpo daquele ser e ele começa a beber, a usar daquela substância, como se ele estivesse literalmente usando do corpo daquele ser como um transporte mais próximo daquela substância, literalmente sentindo, né, os efeitos daquela simbiose, mesmo estando numa dimensão diferenciada, mesmo não tendo um corpo físico, né, mas usando do seu perispírito para se aproximar cada vez mais daquele espírito, está sendo usado como hóspede, né, como obsidiado, e sentindo, né, literalmente, numa pele perispíritica, né, que é uma coisa meia, né, assemelha-se a essa ideia das assombrações, enfim, ele literalmente sente, né, as sensações, as reações dessa ideia, dessa simbiose. E aí, literalmente, a pessoa que está sendo obsidiada, o corpo, né, o espírito materializado ali, ele literalmente perde totalmente o controle. A gente vê aí nas drogas, a gente vê no álcool, a gente vê, né, algumas pessoas fascinadas por uma ideia, né, de ser determinada coisa. E aí ela já não é mais nem fascinada, ela literalmente se toma como base daquela situação e faz acontecer. E aí a gente está falando numa questão de vícios, mas a gente pode colocar inclusive qualquer outra coisa, né? Essas pessoas que se tomam como assassinos, como, enfim, né? Pessoas que querem se vingar de algumas coisas, e aí elas literalmente, né, se entregam, né, e se deixam usar a um ponto da falta de consciência total, da escolha, do livre-arbítrio total, para que aquele ser ali se apodere.
Isso é muito, muito sério, né? A gente não leva na seriedade porque muita gente não tem conhecimento, mas isso é extremamente sério, né? E se não for tratado de início, ele literalmente ele perde, né? A pessoa literalmente perde sua consciência, podendo levar sim a uma fatalidade maior, né? Então é algo que a gente precisa ter informação, né? Muita gente fala assim, mas que horror, por que eu vou saber disso, tal? Gente, a obsessão é algo muito mais comum do que a gente imagina, né? E, infelizmente, as pessoas têm essa possibilidade de serem influenciadas muito mais do que a gente imagina. Então, é sempre interessante a gente ter informação para que a gente possa saber a que nível que determinadas pessoas ao nosso redor, ou que até a gente, possa ser levado. Então, é estar sempre no orai e vigiai o tempo todo. Vamos adiantar, eu não quero passar desse vídeo para um outro. Eu vou tentar ler rápido os 2 últimos tópicos e depois a gente volta só para finalizar. A loucura e a obsessão. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. A loucura provém de um certo estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando um instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. A loucura é, pois, um efeito consecutivo, cuja causa primária é uma predisposição orgânica que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. Esse fato é tão real que encontramos pessoas que desenvolvem grande atividade mental e nem por isso apresentam sintomas de loucura. Outras, porém, ao influxo de menor excitação nervosa, apresentam sinais de perturbação mental. Extinguindo uma predisposição para a loucura, toma esta como um caráter de preocupação principal, pois, então, se torna ideia fixa. Essa poderá ser a dos espíritos no indivíduo que deles se tenha ocupado, os obsediados, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, da ciência, enfim, qualquer coisa poderia tomar aquela pessoa numa ideia de dominação, de falta de controle, né? É provável que o louco religioso, se tivesse tomado um louco espírita, e se o espiritismo fosse a preocupação dominante, no caso da religião, né? Por exemplo, de um evangélico, do nada, começar a criar uma ideia espírita, mas de uma forma muito fascinante, ou vice-versa. Então, isso já é uma forma da gente verificar que existe ali um desequilíbrio. É muito diáfana a linha divisória entre a sanidade e o desequilíbrio mental. Transita-se de um para o outro com relativa facilidade, sem que haja inicialmente uma mudança expressiva no comportamento da criatura. Ligeira excitação, alguma ocorrência depressiva, uma ansiedade ou um momento de mágoa, escassez de recursos financeiros, impedimento social, ausência de trabalho digno, tudo isso pode levar a pessoa a chegar nessa ideia, né? No aprofundado do estudo da patogenia da loucura, não se pode mais descartar as incidências da obsessão ao predomínio exercido pelos espíritos desencarnados sobre os homens, tendo-se em vista o estágio atual de crescimento moral da Terra e daqueles que habitam o intercâmbio entre as mentes que se encontram na faixa, né, de semelhança entre vibrações, atraindo-se pelos gostos, aspirações e vinculando-se mediante afetos doentios, sustentando laços de desequilíbrios decorrentes do ódio, assinalado por paixões inferiores e exerce constrição mental. Às vezes, fica naqueles que constantemente procuram respostas equivalentes, resultando variadíssimas alienações das naturezas obsessivas. A gente vai dar continuidade, mas eu já vou voltar para a gente falar um pouquinho mais. E aí o último tópico, mediunidade e o desequilíbrio mental. A prática da mediunidade não produz a loucura como supõem algumas pessoas que desconhecem ensinamentos espíritas. A mediunidade não produzirá a loucura quando já está existente no germe. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar a cautela sobre todos os pontos de vista, portanto, qualquer abalo pode ser prejudicial. Devemos, porém, analisar que a prática mediúnica pode oferecer perigos às pessoas imprudentes, que não têm preparo doutrinário e não possuem certo equilíbrio moral, necessários à neutralização das influências obsessivas.
dá-se necessário investir no preparo doutrinário do trabalhador do grupo mediúnico, promovendo melhor seleção de participantes que deverão compor a equipe da reunião. Aqui, de certa forma, é mais baseado na mediunidade, mas vamos seguir. Esses perigos, entretanto, têm sido muito exagerados. Em todas as coisas há preocupações a adotar. A física, a química, a medicina exigem também prolongados estudos. E o ignorante que pretende manipular-se a substâncias químicas, como eu falei, explosivas ou tóxicos, prioriza o risco à saúde e a essas influências. Não há uma coisa só que conforte o uso que delas fizemos, seja má ou boa. É sempre injusto salientar o lado mal das práticas espíritas sem assinalar os benefícios delas resultantes e que sobrepujam consideravelmente os abusos e as decepções. Bem, a gente encerrou o texto, tá? Mas eu vou só pincelar aqui para a gente terminar aqui, finalizar. Quando ele fala assim que a loucura e a obsessão, elas estão de certa forma ligadas, porque sim, quando uma pessoa chega a essa fascinação e a subjugação, é porque a pessoa já está num nível de descontrole, de perda de controle, de autocontrole tão grande que já não dá mais para a gente tratar aquela pessoa com simples passes ou com doutrinação. Exige, sim, uma necessidade de cuidados até medicamentosos, porque a pessoa já está num nível tão assim acima que, por mais que você tente falar, você não alcança a mentalidade dela, o mental dela, porque aquele ser já está ali tomando conta. E aí você fala, nossa, mas isso é um nível muito assim, um espírito. Gente, a influência espiritual, ela é algo extremamente sutil, é como ele fala, é muito tênue uma diferença de uma coisa pela outra, né? Você está sendo subjugado, você tem um problema de chegar a uma ideia de loucura, que é o total descontrole, mas o que ele quer dizer aqui é que para a pessoa ter essa propensão a essa ideia, qualquer um pode ser obsediado, mas se ela tem uma propensão a esse desequilíbrio, essa desarmonia mental, é óbvio que vai ser muito mais fácil para aquele espírito, para aquela influência, né, invisível, tomar conta. Né? Ninguém em sua sã consciência, ninguém que esteja são, né, mentalmente falando, equilibrado mentalmente falando, vai se deixar levar a algo que está percebendo que tem coisas estranhas. Você não é levado a usar drogas, você não é levado a beber e do nada você começa a beber, sabe, por uma vontade que você não sabe de onde é. E geralmente é pontual, você percebe quando, sei lá, fui numa festa, voltei com vontade de começar a usar, sei lá, droga. Mas peraí, da onde vem isso? Eu nunca fiz isso, se eu não tive a propensão para isso. Agora, essa pessoa, se deixa levar, é porque eu estou realmente precisando. Começa a usar, e aí começa a fazer bem, e aquilo vai, sabe de uma coisa? Eu também estou nem aí para a vida, então eu vou realmente me enveredar para esse mundo. Quer dizer, você está abrindo, né, de uma forma considerável, a brecha para que qualquer tipo de espírito que queira estar ali no controle ou usar daquelas situações, poder entrar e fazer o que quer, né? Como quem diz, olha, pode vir que eu estou aqui, né? Então, quando você tem essa consciência, você consegue barrar, você consegue filtrar. Já não, aí a coisa se torna bem complicado de se resolver. E aí ele finaliza aqui dizendo que a mediunidade é desequilíbrio mental, explicando-se de forma muito clara de que não tem nada a ver com a mediunidade. Muita gente dizia assim, tá vendo? Começou a desenvolver o espiritismo, a mediunidade ficou louco. Não tem nada a ver. Como eu falei, a questão da mediunidade no estudo, e não necessariamente só a mediunidade ou só o espiritismo, a questão do estudo, da informação, ela tem a ver com a ideia de você entender até que ponto você está no controle e outra coisa poderia estar, né? É conhecimento, é informação. Né? Tudo isso te dá poder, te dá liberdade, te dá a possibilidade de literalmente saber até onde você está controlando e a partir daí quem poderia controlar. Né? Ter o estudo, ter um conhecimento da doutrina espírita, de qualquer outro tipo de influência, da vibração, das energias, ter o estudo necessariamente indica que você não vai ser levado, porque você vai ter as percepções, né? Você está consciente do que você é, você
sabe quem você é e saberia, né, reconhecer se não houvesse um controle seu. Então, esse estudo todo que a gente falou sobre obsessão é para, primeiro, atentar as pessoas de que isso realmente existe, tá? Desmistifica essa ideia de que isso não existe. Existe. A atuação dos espíritos sobre a nossa vida é muito forte, tá? Inclusive, existe sim as influências positivas, né? Seres de alto escalão, de elevada vibração, que podem sim nos trazer informações, podem nos trazer intuições, né? E é fácil você perceber, né? Esses espíritos, eles sempre trazem energia boa, vibração boa, conteúdos positivos, coisas que elevam a alma. Então, te traz uma ideia de escutar uma música e aumentar o teu nível de alegria, de satisfação. Te leva a falar com alguém porque a pessoa está necessitando de uma amizade, de alguém para conversar. Te leva a estudar coisas que podem fazer você ampliar a tua consciência, sair daquela coisa, né, do fechado, do quadradinho. Quer dizer, é tudo uma influência, né? Uma influência invisível que está ali trabalhando para você se melhorar. Agora, óbvio que o contrário também, né? Do nada você começa a ter ideias esquisitas, negativas, um tanto quanto trágicas. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês podem não ter passado, mas vocês sabem. A gente escuta aí na mídia, a gente vê as pessoas comentando. Do nada a pessoa começa a ter umas atitudes estranhas, umas vontades do nada, e aí você começa a ir vendo, né, de forma retrospectiva, os lugares que aquela pessoa passou, com quem que ela tem andado, as coisas que aconteceram na vida dela, sei lá, uma perda, uma desilusão, uma depressão, uma doença, que foi levando a pessoa a ter condicionamentos não tão agradáveis. Então, quer dizer, é uma forma da pessoa estar chamando atenção. E às vezes ela está sem esse controle de literalmente pedir ajuda, mas ela está dando sinais. Então, quem está ao lado, de forma mais consciente, mais presente, ela começa a perceber coisas e, né, para exatamente auxiliar aqueles que não conseguem ter esse controle. Então, a gente encerrando essa série aqui de obsessão, só para literalmente gravar, desmistificar e atentar para essas situações. Isso ocorrendo contigo, ocorrendo com pessoas próximas, fique atento. Auxilie as pessoas, sabe? Conhecimento é sempre muito bom, porque são ferramentas que lhe ajudam a ter o discernimento disso, né? Passe para as pessoas essa informação, no sentido de perceber coisas estranhas e comecem a ter a atitude de auxiliar as pessoas, não só diretamente na pessoa que está passando por aquilo, mas informando pessoas próximas de, olha, não xinga, não briga, só tenta perceber. E se perceber alguma coisa, tenta auxiliar. E se houver um nível tão grande de que há uma necessidade medicamentosa, procure ajuda, sabe, especializada. Procure uma pessoa que possa te trazer um trabalho até mais assim evasivo para que aquilo realmente possa ser curado, né? A obsessão, ela inicia-se de uma forma muito lenta, muito sutil, mas ela do nada ela ocorre de um jeito muito assim assertivo, e quem está de fora e esperto, atento, consegue perceber isso, né? Então, eu espero que essa série tenha trazido para vocês essas informações, esse auxílio, né? E essa desmistificação, acima de tudo, para que a gente comece a olhar determinados assuntos que quase ninguém fala, que são, de certa forma, tabus, como uma informação de que é existente, é necessário ter o conhecimento para poder se prevenir e remediar a situação, e é importante a gente trazer essas informações para os outros de uma forma comum e natural, porque isso é natural e muito mais comum do que a gente imagina. Ok? Vou encerrando esse vídeo, porque ele já está muito longo, mas agradecendo acima de tudo a atenção de vocês, pedindo para que vocês compartilhem o nosso vídeo, aperte no sininho para ter as notificações de novos vídeos e, né, aí continue conosco, curtindo, né, e aqui comentando conosco, para que a gente possa ter um feedback de o que está acontecendo, o que vocês estão achando, tá bom? Abraço de luz da Vanes e até uma próxima. Bye, bye. Tchau, tchau.